Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos, trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos ver aí algumas questões que abordam o uso da voz passiva. Vamos lá, vamos fazer aqui uma rápida revisão aí antes da gente resolver essas questões. O que é a voz passiva? A voz passiva, pessoal, ela é utilizada ali quando a gente foca a nossa atenção na pessoa ou coisa que sofre o resultado de uma determinada ação e não em quem realizou essa determinada ação. Então, basicamente aí vai ser para isso que a gente vai utilizar a voz passiva. E para a gente acertar qualquer questão aí de voz passiva dentro das orações, dentro das questões que a gente for resolver, por exemplo, a gente precisa ter um conhecimento básico ali acerca dos tempos verbais e as estruturas verbais, porque quando a gente estiver fazendo a passagem aí da voz ativa para a voz passiva, ou ao contrário, né, da voz passiva para a voz ativa, a gente precisa fazer ali algumas alterações e a gente precisa saber qual alteração que a gente precisa realizar, ok? Bom, vamos lá. Quando a gente está analisando, a gente pode ter uma sentença na voz ativa, aí a gente vai ter a seguinte estrutura. Nós temos sujeito, nós temos verbo, né? Vamos ter ali uma estrutura verbal em um determinado tempo verbal. A gente pode ter o presente simples, presente perfeito, passado perfeito, por exemplo. Então a gente pode ter esse tipo de estrutura ali dentro ali dos verbos, dentro do verbo aqui quando a gente está analisando. E por último a gente tem ali o objeto, que é o complemento ali daquele verbo, ok? Aí quando a gente quer fazer a passagem da voz ativa para a voz passiva, a gente tem que ter em mente o seguinte. Bom, vamos lá. Agora a gente está focando a nossa atenção aí na pessoa ou coisa que sofre o resultado de uma determinada ação. O objeto da voz ativa, agora ele se torna o sujeito da voz passiva. Aí eu até coloquei aqui ó, na mesma cor para a gente fazer essa relação. Sujeito, objeto da voz ativa, sujeito da voz passiva. Aí, quando a gente estiver escrevendo a voz passiva, a gente vai acrescentar o verbo to be, a gente precisa desse verbo to be, mais o verbo no particípio passado do verbo principal. Bom, vamos lá, calma aí, vamos lá. A gente precisa acrescentar o verbo to be no mesmo tempo verbal do verbo principal na voz ativa, mas esse verbo principal agora ele vem aqui para a voz passiva no particípio passado. Então a gente tem a presença aí do verbo to be, que a gente vai acrescentar, e o verbo principal daqui, ele vai vir para a voz passiva no particípio passado. Ok? Essa estrutura também é importante aí. E por último, se a gente quer falar, né, ali na voz passiva, quem realizou aquela determinada ação, a gente pode utilizar ali o agente da passiva introduzido pelo pai. Então nós temos aí, ó, agente da passiva introduzido pelo by. Aí o agente da passiva é a pessoa que realiza a ação ali da expressa ali naquela voz ativa, por exemplo. Bom, vamos lá. Aí, sabendo disso daí, sabendo dessas estruturas, vamos resolver aqui as nossas questões. Nós temos aí, a primeira questão é uma questão que caiu na ABCT no ano de 2018 e ela diz o seguinte: leia as sentenças e decida se elas estão na voz ativa ou na voz passiva. Aí ele nos dá aí, ó, 4 sentenças para a gente analisar. Bom, vamos lá. Repare, ó, lembra aí dessa estrutura, que essa estrutura é importante. Nós temos Magazines are sold at newsstands everywhere. Em português fica revistas são vendidas nas bancas de jornais por todos os lugares. Ó, repare que eu tenho aqui, ó, magazine de vermelho, que é o sujeito da oração, essa construção verbal de azul, construção de verbal de azul, e eu tenho aqui a presença do verbo to be, a presença do verbo to be, mais um verbo no particípio passado. No particípio passado aqui. Isso daqui é uma característica de voz passiva. A presença do verbo to be mais o verbo no particípio passado. Revistas são vendidas nas bancas de jornais por todos os lugares. Então nós temos aí a voz passiva. Vamos para a segunda. Nós temos many readers subscribe to the magazine. Muitos leitores assinam a revista. Ó, aí repare que nós temos agora, ó, a gente não tem agora a presença do verbo to be e nem a presença de um verbo no particípio passado após o verbo to be. Então isso daqui é uma característica aí de voz ativa. E a gente também foca a nossa atenção ali nos leitores. Muitos leitores assinam a revista. Então, ó, repare que a nossa atenção aí está nos leitores. Então, nós temos aqui uma oração na voz ativa. Bom, continuando, vamos lá. A large type edition is also printed. Uma edição com letras grandes também é impressa. Aqui, ó, repare, ó, nós vamos ter o sujeito. A large type edition is also printed.
também é impressa. Agora nós temos a presença do verbo to be, aqui, esse verbo to be, with, mais um verbo no particípio passado. Aí, esse verbo aqui, ele é um verbo regular. Aí a gente estuda lá dentro do curso que eu preparei para vocês, um curso completo de inglês, que eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente estuda lá na parte de verbos irregulares, que os verbos regulares eles recebem apenas o ED ali no passado simples e no passado particípio. Ele recebe ED ao final deles ali no passado simples e no passado particípio, ok? Aí a gente tem a presença aí do verbo to be, mas esse verbo aí no particípio passado, esse verbo regular no particípio passado. Então nós temos aqui uma característica de voz passiva também, ó. Verbo to be mais o verbo no particípio passado. E por último, nós temos aí, ó, they also recorded. Eles também gravam isso. Vou botar aqui, they also recorded. Eles têm uma edição de letras grandes e eles também gravam, imprimem, né, essas edições aí. Vamos lá? Aí nós temos aqui, pessoal, a presença. Não temos a presença do verbo to be, porém a gente tem o verbo ali, ó, no passado simples. Como ele é um verbo regular e acrescenta ed ao final dele, pode acabar confundindo aí alguns que não tenham o conhecimento de verbos irregulares aí, ok? Mas aqui a gente só tem a presença daquele verbo ali e a gente dá uma atenção aí, não. Eles também imprimem isso. Então, nossa atenção ali está na pessoa que realiza aquela determinada ação, ok? Então, nós temos aqui, ó, a voz ativa. Aí vai ser essa sequência aí que nós vamos ter na hora que a gente for responder a nossa questão aí. Nós temos escolha a alternativa que corresponde à ordem correta. Vamos lá, nós temos voz passiva no primeiro, então a gente pode tirar esse aqui. A gente tem voz passiva, voz passiva. No segundo, nós temos voz ativa, então a gente pode tirar a letra C. Tiramos a letra C. No terceiro, nós temos voz passiva. Aí aqui nós temos voz passiva e voz passiva. E por último, nós temos voz ativa. Então a gente pode eliminar a letra D aí, ok? Então a gente vai ficar com a letra B de bola. B de bola aí. Passiva, ativa, passiva, ativa. Essa é a alternativa correta. Bom, vamos lá. Vamos para a segunda questão. Deixa eu só levar essa estrutura aqui comigo. Nós temos aí, ó, a segunda questão. É uma questão que caiu na EA-BCT no ano de 2016. Ela diz o seguinte: escolha a alternativa, a sentença, né, a sentença ativa correta que substitui a sentença. Aí ele nos dá essa sentença aqui. Nós temos: The autopilot was reprogrammed by someone. O autopiloto, deixa eu botar na cor contrária, porque aqui a gente tem uma voz passiva. Deixa eu botar o rosa como sujeito e o vermelho como agente da passiva aqui, só para ficar aqui nessa mesma estrutura e a gente fazer essa relação aí. Vamos lá. O autopiloto foi reprogramado por alguém. Nós temos aqui, pessoal, uma sentença na voz passiva, nós temos o verbo to be, mais um verbo no particípio passado. Então, isso daqui é uma característica aí de voz passiva. E ele pede que a gente encontre a voz ativa dentro ali das nossas alternativas. A voz ativa dessa questão. Aí, repare, ó, o verbo to be, pessoal, ele precisa estar no mesmo tempo verbal do verbo, né, da estrutura verbal lá da voz ativa. Aí, repare que eu tenho aqui um verbo to be no passado simples. Passado simples. Vou colocar o verbo to be no passado simples. Isso significa que quando a gente faz aí, né, a passagem para a voz ativa, a sentença na voz ativa, ela precisa estar no passado simples também. Aí vamos lá, vamos analisar aí as alternativas. Nós temos a primeira alternativa, vou botar só a estrutura verbal. Alguém reprogramou, tinha reprogramado. Aqui nós temos a presença do verbo had, mais um verbo no particípio passado. Isso aqui é uma característica de passado perfeito. Isso aqui não pode ocorrer. Então, não é essa a nossa alternativa correta. Na letra B, nós temos someone has reprogrammed the autopilot. Então, na letra B, nós também não podemos ter aí a nossa alternativa correta, porque a gente tem agora a presença do verbo have no presente, mais um verbo no particípio passado. Isso daqui é uma característica de presente
perfeito, present perfect. Não podemos ter aí. Vamos pular essa letra C. Vamos para a letra D. Na letra D, nós temos someone reprograms the autopilot. Alguém reprograma o autopiloto. Repare que eu tenho aqui essa desinência S ao final do verbo. Isso daqui é uma característica de presente simples. Então, quando a gente tem ali o sujeito da oração sendo a terceira pessoa do singular, ali a gente precisa ter essa desinência S aí quando a gente se refere a esse sujeito. Então, essa daqui é uma característica de presente simples. Então, não podemos ter simple present, se eu colocar aqui, não podemos ter essa alternativa como alternativa correta. Bom, vamos lá. Então, só resta a letra C. A letra C. O que a gente tem aí? A gente tem someone reprogrammed the autopilot. Agora a gente tem uma sentença no passado simples. Vou botar ela de vermelho. Uma sentença aqui no passado simples com o verbo regular. Então, a gente tem essa terminação ED aí quando o verbo vai para o passado simples. Essa é a nossa alternativa correta. Na voz passiva, nós temos o verbo to be no passado simples, mais o verbo principal no particípio passado. Na voz ativa, a gente tem que ter uma sentença agora no passado simples aí, porque o verbo to be, lá na voz passiva, ele foi para o passado simples, ok? Então preste atenção aí, isso aqui é importante, essa passagem aí da voz ativa para a voz passiva do verbo to be. Bom, na próxima questão, ela é uma questão, ela é interessante, porque agora a gente tem aqui a presença do presente perfeito. Vamos lá, nós temos aí, questão de número 3, é uma questão que caiu na ABCT no ano de 2023, e ela diz o seguinte: a sentença, essa sentença aqui, né, está na voz ativa. Escolha a alternativa com a voz passiva correta. Bom, vamos lá, vamos analisar aqui, The remains of Ida, Hurricane Ida, os destroços do furacão Ida matou, have killed, dozens of people. Os destroços do furacão Aida matou dezenas de pessoas. Repare que eu não tenho a presença do verbo to be aqui, eu tenho ali essa construção, have killed, que é uma construção no presente perfeito. Matou. Presente perfeito. Agora aqui. Present perfect. Aí ele quer a voz passiva agora. Bom, vamos lá, vamos analisar aí as nossas alternativas. Nós temos aqui, pessoal, vou fazer de baixo para cima. Nós temos aqui, quem é o objeto? O objeto daquele verbo lá na voz ativa. Nós temos ali dozens of people. Então, aqui, o dozens of people, ele vai se tornar o sujeito da voz passiva. Vamos lá, vamos procurar aqui, Nessa D aqui, nós temos aí o dozens of people como sujeito? Não, nós temos o dozens of people sendo introduzido pelo by. Aqui ele é agente da passiva. Bom, vamos lá, vamos continuar. Aí eu falo, the remains of Hurricane Ida were killed. Os destroços do furacão Ida foram mortos. Os destroços do furacão Aida foram mortos por dezenas de pessoas. Essa alternativa aqui ela não faz o menor sentido. Então a gente vai tirar essa alternativa. Bom, vamos para a B, que ela tem aí, né, uma semelhança aí com essa letra D aqui. A B também nós temos aí, Nós temos aqui, o by, o dozens of people como agente da passiva ali, sendo que na ativa eles são objeto. Então ele é objeto, ele vira sujeito aqui na voz passiva. Aqui ele está funcionando como agente da passiva. Bom, já tem algo errado aqui. Aí vamos lá, vamos continuar analisando. Eu falo, the remains of Hurricane Ida have been killed. Aqui a gente até tem a presença do verbo to be no passado particípio, porque ele vem após o verbo have ali, né? Mas ele fala que os destroços do furacão Aida foram mortos por dezenas de pessoas. Também fala que foram mortos. Aqui também está errado. Bem semelhante ali à letra D. O que muda é só a construção verbal, que lá em cima está no presente perfeito e na D está no passado simples. Bom, essas alternativas aqui, elas estão fora de cogitação aí, não podem ser a nossa alternativa correta. Agora a gente tem, dozens of people, vou botar de vermelho, dozens of people e dozens of people. Bom, agora sim, e a gente tem aqui, o by
The remains, vou botar de rosa esse. The remains of Hurricane Ida. Bom, aqui está correto. Até aqui está correto. Tudo bem. O que a gente precisa analisar agora é a estrutura verbal. Como a gente tem aqui a voz ativa no presente perfeito, quando a gente faz a passagem essa passagem para a voz passiva, a gente vai ter o have mais o verbo to be mais o verbo no particípio passado, porque ele já está no particípio passado, ele continua no particípio passado. Então, verbo no particípio passado. Ó, verbo no particípio passado. Ok? Porém, esse verbo to be, pessoal, ele está vindo depois de um verbo auxiliar, que é o verbo have, que é uma característica ali do presente perfeito. Então, ele também precisa estar no particípio passado. Então, vai ficar have been mais verbo no particípio passado. Ok, vamos lá. Nós temos aí, ó, alternativa letra C. Nós temos have killed. Nós não temos aqui a presença do verbo to be. Então, analisa ali, ó. Have killed. Isso daqui é uma estrutura na voz ativa. Have killed. Então, dezenas de pessoas mataram os destroços do furacão Ida. Também não faz sentido. Então, isso daqui está errado. Não podemos ter aí a letra C como nossa alternativa correta. Então, só fica aí a letra A. Bom, vamos lá, vamos analisar. Nós temos o have, a presença do verbo to be, porque ele é uma característica da voz passiva, e a presença do verbo aí principal no particípio passado. Então, have been killed by the remains of Hurricane Ida. Dezenas de pessoas foram mortas pelos destroços do furacão Ida. Então, repare, ó, que o foco aqui, eu foco a minha atenção nas pessoas que sofreram o resultado daquela determinada ação. Ok? Então, nós temos aqui a alternativa letra A. Bom, por último, só para a gente finalizar, nós temos aqui uma questão bem semelhante. Aí nós temos EA, que é uma questão que caiu na prova da EA no ano de 2018. Ela diz o seguinte: a sentença People negotiate and consume drugs. Pessoas negociam e consomem droga. Está na voz passiva. Ó, is the voz passiva is. A sentença, né? Essa sentença aqui, ó. Pessoas negociam e consomem drogas. Na voz passiva fica. Então, isso daqui, o objeto se torna sujeito. Nós temos aqui a presença de negotiate and consume no presente simples. Presente simples. E nós temos aqui a presença do sujeito no plural. Ó. Sujeito. Um sujeito no plural. People é plural ali de person. Então, aqui, quando a gente tem aqui esses verbos no presente simples, a gente não precisa ir dessa desinência S ao final. Então, people negotiate and consume drugs. Bom, como vai ficar? Drugs, tá certo em todos eles. O verbo to be, agora a gente acrescenta o verbo to be na voz passiva. Qual o tempo verbal do verbo to be? No mesmo tempo verbal do verbo na voz ativa, que está no presente simples. Então, o verbo to be aqui tem que estar no presente simples. Nós podemos ter had been, nós não podemos ter had been. Nós podemos ter will be, não, isso daqui, né, will be é o futuro simples e o had been é o passado perfeito. Nós podemos ter were, não, nós não podemos ter were, porque o were é o verbo to be conjugado no passado simples. Nós podemos ter or negotiated and consumed. Drogas são negociadas e consumidas. Aí nós temos aqui a presença do verbo to be, mais um verbo no particípio passado regular, né? Um verbo regular aí no particípio passado, ali no porque a gente tem negotiate and consume no presente simples. Ok, pessoal? Bom, é isso daí. Essas 4 questõezinhas aí abordam o uso da voz passiva, pessoal. Se você gostou do vídeo, já curte, compartilha aí com um amigo, deixa aí um comentário, deixa a sua dúvida aí, beleza? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais, pessoal. Tchau, tchau.